E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Você provavelmente viu essa manchete aqui sobre o Milley. O PIB caiu 1,8% em 2024, portanto, libertarianismo refutado é um desastre completo. Os caras gostam de fazer esses argumentos merda, porque eles sabem que tá errado. Porque, tipo, o PIB é óbvio que vai cair. Se você diminui o gasto do governo, que está incluído no PIB, você quer que aconteça o quê? É claro que vai cair. Mas eu apostaria bastante coisa que você não viu essa manchete aqui, de que o Milley está tirando 25 mil pessoas da pobreza por dia. O que... Eu não tinha visto isso, não. Ah, pô, 25 mil por dia? Lula, você não consegue fazer um negócio desse aí, nem você passando 20 anos no governo. E gera no mínimo uma certa contradição, uma certa curiosidade de como é que o PIB tá caindo, mas as pessoas estão saindo da pobreza? Pois bem. Pois é, como é que o PIB tá caindo, mas as pessoas estão saindo da pobreza? É porque a porra do PIB é uma maneira errada de mostrar a riqueza do país. O negócio é o per capita lá. Mas eles não vão querer usar per capita. Eles não vão querer. Porque o governo, ele sabe que o gasto dele é prejuízo, mas ele quer contar como se fosse lucro. Então ele bota lá o gasto dele no PIB. Se você entende um pouco mais de economia, você lembra que parte do componente do PIB é gasto estatal, e vamos ao nosso Milley Report, as atualizações de tudo que tem acontecido nesse... Tudo não tem como, mas as principais coisas da economia e alguns outros temas que aconteceram na Argentina no último mês, porque obviamente a mídia não vai te contar nada disso, então eu tenho que fazer esses vídeos aqui. E a mídia não vai te contar nada disso porque ela é financiada pelo governo. Ela não vai contar pra você, ela vai te enganar só. Gostaria de fazer eles melhor, mas enquanto o objetivo é só voltar a fazer vídeos e ter um mês de regularidade. Vamos lá. Até eu preciso dar um elogio pro UOL, porque a matéria não é tão canalha assim. Eles ainda assim notam que teve um aumento da atividade econômica de 5,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, que é um pouco, que é o EMAI, é o indicador de atividade econômica, e que a inflação caiu e tudo mais, ok. E eles colocam, um pouquinho lá mais no fundo, onde ninguém lê, que a expectativa de queda era de, o FMI tinha projetado isso, 3,5% de queda. Depois revisou pra falar, não, peraí, pensando bem, acho que deve ser uns 3, talvez, e no fim das contas eles tiveram uma queda de 1,8, ou seja, 1,7 pontos percentuais menor do que o originalmente esperado, o dado que o FMI projeta 5% de crescimento para a Argentina em 2025, significa que vai ser muito mais perto de uns 7%, o que vai ser outra coisa também que você provavelmente não vai ver nas manchetes quando acontecer. Velho, esse governo do Milei tá sendo tão gratificante, cara. Muito gratificante, porque a gente tá vendo que as nossas políticas ANCAP dão os resultados que a gente dizia que dava. A gente está vendo elas serem aplicadas e funcionando. Vamos aos dados aqui. Eu dou a definição de pobreza da Argentina porque, basicamente, se você não consegue pagar o mínimo de alimentos, moradia, remédios, vestuário, etc., essas coisas básicas, então você é pobre. Então, é uma estatística que objetivamente diz quantas pessoas estão conseguindo pagar o mínimo. E, usando os dados que são rotineiramente publicados pelo governo argentino, tem essa estimativa, que é o Nowcast de pobreza do González Rosada, que acompanha a pobreza antes do Milley, o que o Fernandes fez aqui, e depois a pobreza durante o Milley. Você teve uma alta que foi por causa da crise de hiperinflação colocada pelo governo Fernandes, e agora a pobreza está qualquer coisa entre 34,3% e 37,2%. E isso aqui é legal que a galera socialista sempre responde, mas isso é uma estimativa, pô. Todas essas estatísticas são uma estimativa porque você não está indo para literalmente todos os seres humanos e perguntando, você é pobre? O Brasil faz a mesma coisa. A gente tem certos dados econômicos e a partir disso a gente infere que a taxa de pobreza é X. Você não vai e olha todas as pessoas na rua para ver se todo mundo é ou não é pobre. Então, e outra coisa também, se isso aqui fosse o Lula, se essa queda de pobreza fosse de 52,9% para 34,3% no limite inferior ou 35,8% no meio ali, você veria algum socialista falando assim, não, mas isso aqui é só uma estimativa, né? Tem que ver que esse IBGE do Pokémon. Estariam comemorando. Mano, ia ser notícia no jornal todo dia. Iam estar glorificando o Lula, dizendo que ele é o retorno de Jesus. Então a gente sabe que o argumento não é honesto, certo? É uma queda de pobreza brutal. E, de novo, isso aqui é o dado indo até janeiro de 25. Às vezes a galera pergunta por que é ENE 25? Enero, tá em espanhol, ok?
Nós estamos agora em março, então se a taxa de queda aqui estava em torno de 1,5%, 2% ao mês, a gente pode razoavelmente imaginar que já está em 33 e alguma coisa por cento, o que seria mais baixo do que qualquer ponto do governo Fernandes, e aí já começa a competir com antes da estourada do Covid, antes do Macri começar a cacetear tudo lá atrás. E em breve a gente vai estar na taxa mais baixa, que era 25%, né, ser 2% ao mês, e nós estamos em 35% em questão de 6 meses aqui, então para setembro a gente vai estar falando, e o dado vai ser em outubro, então a gente vai estar aqui durante as eleições argentinas, provavelmente falando que estamos na taxa de pobreza mais baixa da história recente da Argentina. O que, novamente, será sumariamente ignorado por todos os jornais brasileiros. Eles nunca vão admitir. Nunca. Jamais. Há uns dados interessantes. Dia 1º de março teve a abertura do parlamento argentino, né? Começou o ano, então o presidente vai e faz um discurso, e o Milei fez um discurso que não cabe analisar todo aqui, obviamente, mas tem várias coisas interessantes. Primeiro ele falou, não em ordem particularmente aqui, mas do que ele falou, mas em ordem do que eu achei mais relevante aqui, mantendo um storyline, tentando não sair muitas tangentes. Falou, olha, com metade do ajuste econômico que a gente fez, lembrando, ele cortou em torno de 25% do gasto público. Ok? Outras economias teriam... Já pensou se ele consegue cortar pelo menos 50%? Eita, moleque! Eu quero ver quanto é que ele vai conseguir cortar até o final do mandato dele, cara. Vai ser lindo, maravilhoso. Caído 10%, 15%. A gente caiu 1,8%. E se você pegar de um ponto ao outro do fim do ano, a gente cresceu 5%. Porque isso aqui é basicamente você conta dezembro ou não. Ele tomou posse em 10 de dezembro, as primeiras reformas aconteceram em 12 de dezembro, e ao soltar os preços e várias coisas, isso causou finalmente o ajuste inflacionário, a crise inflacionária que estava presa do governo Fernandes. Vale lembrar que no fim do governo Fernandes, para tentar eleger o Massa, eles fizeram políticas de populismo bizarramente gigantescas, imprimiram uma quantidade fantástica de grana, o que levou à inflação de dezembro, janeiro e fevereiro, que foi colocada completamente a culpa no Milei. Claro, se fosse o Lula, seria culpa do Bolsonaro. Mas, como é o Milei, a gente sabe que a narrativa muda aqui um pouquinho. Então, se você desconta dezembro e fala, não, ó, vamos lá, de dezembro a dezembro, você fala assim, vamos pegar os 12 meses, né, janeiro a dezembro de 2025, de 24, aliás, a gente cresceu. Então, né, por essa taxa, se você for olhar os dados quando eles estiverem saindo com mais alguns meses, vai ser um negócio muito grosso do que vai acontecer aqui. E eu acho que a estatística mais importante para um país no longo prazo, não é que eu acho, até economistas de esquerda vão concordar que a estatística mais importante para uma economia no longo prazo é o investimento. Exatamente. Exatamente. Que é o que Lula odeia e está fazendo de tudo para que os investidores parem de investir aqui no Brasil. Ele odeia investimento, cara. Ele é protecionista total. Ele quer proteger o Brasil de todos os investidores. Que é quanto que está sendo colocado na economia para comprar novo maquinário, tecnologia, construir novas fábricas, indústrias, imóveis. Quer dizer, quanto que está sendo colocado em nos tornar mais produtivos. Até a galera mais zureta da esquerda concordaria com isso. Assim, se você discorda disso, é revogar diploma de economia para baixo. Assim, já é discussão de cadeia, esse tipo de coisa, assim. O investimento bruto na Argentina, ao longo dos últimos meses, e é muito óbvio você ver onde que foi o fundo da economia. Ele foi entre março e junho, algumas estatísticas vão demorar um pouco mais, mas você vê uma decolada ali em outubro, novembro, dezembro, janeiro, especialmente quando sai o imposto PAIS, que era aquele imposto em dólar, quando você tem uma maior estabilidade de câmbio, quando você tem mais reformas entrando. Senhores, a tendência disso aqui é relativamente óbvia, né? Isso se traduz no EMAI. Primeiro, eu acho que isso aqui é o relatório do governo mesmo, do IBGE deles, né, o INDEC, que é o estimativa mensal de atividade econômica. Eu acho que quem escreveu nessa fonte aqui tinha que levar uma chinelada na cara. Só queria expressar a sua opinião. Realmente. Agora, a gente consegue ver aqui, ó, acumulado, tá aqui o menos 1,8, mas em respeito ao mês igual do ano anterior, 5,5. Variação violentíssima. Vamos pular. Isso aqui é só o acumulado dos... O que eu quero ver é isso aqui. As variações. Indústria manufatureira, crescimento fortíssimo. Financeiro, crescimento fortíssimo. E o financeiro é o que vai prever, é o que vai anteceder todo o resto. Então, se você tem mais atividade de intermediação financeira, você tem mais crédito acontecendo, você tem mais investimento acontecendo, então daqui 1, 2, 3, 4 meses você vai começar a ver isso aparecendo em todos os outros lados da economia, certo? Então, isso aqui é um prenúncio de que... Isso, prenúncio é a palavra. De que todo o resto vai ir muito bem. Agricultura, claro, vai ter muito a ver com clima. Agora, mineração. Comércio maiorista é o atacado, minorista é o varejo que você compra. Manufatura. Obviamente, pesca teve algum problema, mas assim, caiu pegar peixinho no mar e aumentou crédito e manufatura. A diferença é grande, né? Mas, pô, por que a pesca caiu lá, velho? Não é como se fosse proibido igual a Venezuela, né? Porque a Venezuela você não pode pegar peixinho, não.
Tá morrendo de fome? Não pode pescar, não. A gente sabe que você quer usar esse barco para fugir do país. Não pode pescar, não. Alguém tem algum problema que alguém tá parando de pescar tilápia pra ir produzir na indústria? Tipo, se alguém tem um problema com isso, eu não sei mais o que falar com essa pessoa. E o que a galera de esquerda gosta de apontar é a queda de construção. Quando o Milei entrou, ele congelou todas as construções públicas, todas as obras públicas que não estavam quase completas. Dado que você praticamente não tinha nenhum crédito e a atividade privada da economia estava morrendo dentro do Fernandes, é razoável supor que a maior parte do setor de construção era estatal. Com certeza, com certeza. Que é para poder, você sabe, né? Como é que eles vão ganhar dinheiro, ficar rico, milionário, se eles não fizerem um monte de construção superfaturada? Porque, pelo menos com a construção, você pode fingir que você está fazendo alguma coisa. Mesmo que você esteja desgraçando toda a economia, é com um monte de coisa que o pessoal não vê diretamente. É por isso que dizem que, por exemplo, esgoto não dá voto, porque é debaixo da terra, o pessoal não vê. Então, ao congelar tudo isso, mas depois retomar a atividade imobiliária, você vai ter um déficit por um certo tempo. E vale lembrar também, com a reforma de lei de aluguéis que ele fez, isso aumentou violentamente a oferta de imóveis na Argentina. Eu acho que era alguma coisa em torno de 2,5 vezes. Eu deveria ter tido a pesquisa aqui, mas eu só pensei nesse argumento agora, honestamente. Então, se você tem uma grande oferta de aluguéis entrando de novo, você também não tem tanta demanda ainda para começar a construir, ou também, levando em conta que você tem outras regulações e outros entes estatais no meio que não necessariamente são libertários, você vai ter problemas você vai ter um tempo entre a economia recuperar, você ter atividade de crédito, quer dizer, tomar o crédito para investir em construir um imóvel, etc., comprar o terreno ou reativar aquilo, pedir a permissão para construir, receber ela e então começar a construir. Eu sei porque eu trabalho nisso indiretamente aqui no Gabinete de Liberdade, uma das coisas que a gente sempre recomenda para os Gabinete de Liberdade, nossa equipe que assessora prefeitos e vereadores para implementar a liberdade na cidade deles. Uma das coisas que a gente sempre bate coloca uma automatização de alvará de construção. O alvará de construção numa cidade normal hoje no Brasil leva alguma coisa entre 6 a 18 meses e já existem empresas, softwares de automatização que resolvem isso para alguma coisa entre 6 e 18 segundos. Então, só tirar esse tempo já ajuda o seu tempo de construção, a sua economia em construção. Então, naturalmente, vai ter um gap aqui. Cara, é muito Brasil isso aí, cara. É muito Brasil isso aí, cara. O negócio leva esses meses tudinho, só que poderia ser resolvido em 18 segundos. É a cara do Brasil isso aí, cara. A cara do Brasil. Me alonguei muito aqui, mas enfim, acho que é um ponto importante das pessoas entenderem. E quando você vê a atividade econômica transformada em gráfico, a tendência é clara, ainda não retomou o que a gente tinha lá em 2022, que ainda era o rebote de o Covid e tudo mais, mas assim, senhora, essa tendência aqui é relativamente óbvia, certo? E quando você vê não só o absoluto, né, quer dizer, um índice, né, assumindo que era 100 pontos lá atrás, como é que o índice varia, quando a gente vê a variação mês a mês, não só a gente vê uma variação forte, mas uma tendência muito forte de crescimento da taxa de crescimento. Então aqui, cara, na derivada nós estamos muito bem aqui. Tem alguns outros dados aqui que eu não acho que são tão relevantes. Aqui você tem o resultado primário do governo, né, o superávit e tudo mais, mas isso aqui tem que ainda se manifestar na vida das pessoas. Não, está se manifestando, mas o que eu quero dizer é que por si é uma estatística que a maior parte das pessoas vai virar e falar, tá, mas se o ovo tá caro, dane-se, certo? E a gente tem o risco país, que é o risco implícito de calote do país, que também encarece todo o crédito e investimento do país caindo bastante. Teve uma alta recente por causa de uma flutuação de reservas de dólar, mas essa é a vida. E 10 meses consecutivos de crescimento, a saída de recessão mais rápida dos últimos 20 anos. Quer dizer, o que mais que você pode pedir, cara? Todos os economistas, todo mundo tava falando, não, vai ser um desastre, vai dar errado, vai demorar, mas toma. E olhando a projeção de crescimento, de novo, isso aqui é uma projeção, projeções erram. Isso aqui tem que ser levado com vários grains of salt aqui. Mas, cara, estamos numa projeção de crescimento de 7,1% em 2025? Que tal essa? Tá bom, assim? Baseado no que a gente tinha antes, colocamos aí mais ou menos 2%, a gente tá... Assim, mesmo que você coloque a margem de risco é 2%, quer dizer que o piso era os 5% que o FMI projetava. Mas você coloca uma margem de 2%, tá falando, cara, pode ser 9%. Nenhum economista fora de escola austríaca teria falado esse resultado aqui 12 meses atrás. Nenhum. Metade dos de escola austríaca ia falar, cara, não sei, hein? E o salário dos argentinos já é maior com o Milei do que no kirchnerismo. Aí, essa é a maior mudança, cara. Essa é a maior mudança. Tá vendo como o socialismo atrapalha tudo? E isso aqui mostra claramente a diferença entre isso e isso. Você consegue ver claramente que os salários do setor privado, e isso aqui é dezembro, está atrasado por 3 meses. 3 meses não, janeiro e fevereiro. Tô começando no começo de março, então tá atrasado 2 meses. Isso aqui tá atrasado um pouquinho. O índice geral tá um pouquinho atrás, mas o índice privado já está na frente e funcionário público ficou para trás. Então a queda de PIB aqui é setor público. Quem está no setor privado já estava na frente lá em dezembro e colocando isso num índice, assumindo que 100 pontos é 1º de janeiro, quando o mandato do Milei começou, já é uma alta real de 12,7% nos salários. Se você tivesse uma alta de 12,7% nos salários em Lula,
gente não ia ouvir o fim dessa conversa. Rapaz, os socialistas iam falar sobre isso pra sempre, cara. Pra sempre. E é interessante também ver aqui os outros anos, né? Quantos salários em 2023, a inflação foi muito mais forte que os salários. De novo em 2022 e 2021 foi um pouquinho só, mas aqui vai ter várias distorções por causa da pós-pandemia. Agora, claramente, a gente tem um gap aqui muito violento, ok? E de novo, atividade mensal econômica e a queda de pobreza. Produção industrial também, como a gente viu lá atrás, por causa do aumento de investimento, cadê que estava aqui? Isso aqui ainda vai melhorar bastante nos próximos meses, mas crescimento industrial também está mostrando uma taxa muito forte. Olha essa tendência, bicho. Sabe? Coloca mais um ano disso aqui. E quando você tem que ir pra uma escala logarítmica para apresentar o que é um crescimento, cara, você sabe que a gente tem uma situação interessante. Eu adoro crédito em dólar também. Chegou a 3, 4 bilhões. Tava oscilando entre 3 e 4, estamos agora em 13, e isso em janeiro de 2025 já deve ter subido. Então, em outras coisas... Aliás, essa comparação aqui é interessante também. E agora você entende melhor a importância de um superávit. O superávit primário da Argentina é de 1,8% e financeiro. Quer dizer, depois que você pagou todos os juros da dívida, pela primeira vez em mais de 100 anos, um superávit financeiro. Enquanto isso, México, déficit de 5,9%, Chile 3,2%, Brasil 9,5%. Cara, o do Brasil é catastrófico, cara. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Pô, pelo menos não tá pior do que o da Bolívia ali, né? Porque o da Bolívia ali, sei não, cara. Vamos morrer de socialismo mesmo. O tamanho da conta que vai estar sendo colocado em termos de dívida e juros nas próximas gerações com isso aqui é muito... As dívidas ficam para as próximas gerações. Escravidão moderna, cara. Você tem os filhos e eles já nascem devendo pro Estado. Olha aí, você tem netos, eles já nasceram devendo pro Estado, cara. Os novos escravinhos. muito além de criminoso. Isso a Bolívia ganha da gente, é claro. Agora, indo ao futuro, alguns indicativos do que o Milei tá falando, que ele falou no discurso dele em 1º de março. Falou, em 2027, então, o último ano de governo é 24, 25, 26, 27. Então, quando eu entregar, o gasto público tem que ser no máximo 25% do PIB. Isso é um corte de mais uns 7% ao longo dos próximos anos. Então esse processo vai continuar e vai se aprofundar. Outra coisa, vamos fazer uma reforma tributária para reduzir em 90% a quantidade de impostos federais que existem para ter apenas 6%. Então não é que a carga vai cair em 90%, calma, respirem. Mas a quantidade absoluta de impostos vai cair 90% para 6% para reduzir o que é o imposto da burocracia. Porque você não tem só o imposto que você paga no boleto, você tem o imposto do tempo que você perde da insegurança jurídica, de todos os processos, de todos os contadores e advogados que você precisa ter para... E o pior é que o Brasil é campeão absoluto em burocracia, cara. Campeão absoluto, cara. Provavelmente é um dos países mais burocráticos, se não for o primeiro lugar no mundo todo. Declarar isso, então a ideia é colocar só 6%. O que eu acho que é o absoluto comunismo, mas enfim, devia ser apenas 0%, mas estamos indo numa direção boa, ok? E isso vai aumentar a produtividade da economia. E não só isso, ele falou, olha, e a gente vai colocar isso, a gente vai colocar um chão para cada imposto, e aí as províncias podem competir em carga tributária, quer dizer, alguns vão colocar mais baixa, alguns vão colocar mais alta. Algumas vão colocar mais alto e vão perder gente, porque o pessoal vai se mudar para que tá mais baixo. Gostei. Ideia genial. Basicamente forçando todos eles a colocar o imposto mais baixo que puder para poder competir. Lindo. Você vai ter competência competição entre províncias, que é uma coisa que no Brasil os caras querem evitar, tipo, vamos acabar com a guerra fiscal. Não, a guerra fiscal é maravilhosa. Por que eu gostaria que existisse a uniformidade entre a carga tributária dos estados e municípios? Isso é idiota. Não é curioso isso, né? Porque os caras não querem ficar competindo entre si, né? Porque se tiver competição, eles vão ter que colocar menos imposto. Só que eles não querem menos, eles querem mais. Eles querem mais. Você acha mesmo que o governo dos ladrões, os ladrões vão querer ganhar menos? Você acha menos que eles vão dizer, eu não tô muito afim de ganhar mais não, quero ganhar menos. Bora fazer umas competição aqui pra gente, todos nós ganhar menos junto? É fantástico que se você faz o que o governo faz, você vai preso. Então, não, eu combinei com todos os meus concorrentes que a gente vai buscar o mesmo preço. Tá todo mundo preso. Todos os estados combinaram que eles vão subir o imposto pra ficar aqui, pra ficar no mesmo ponto. Democrático. Além disso, o Milei voltou a reafirmar a ideia de um acordo comercial com os Estados Unidos saindo do Mercosul se necessário. E acho que ele retweetou isso, que eu achei muito fofo. Tem algumas outras coisas menores aqui, como, por exemplo, a saída de turistas. Você notou que o Brasil tá cheio de turista esse ano, né? Pois é, você consegue ver aqui o efeito. Mas... E queda de criminalidade também, a Argentina agora é o segundo país mais seguro da América Latina. Então, assim... Caralho! Já? Já? Rapaz, vamos virar um Bukele 2, velho.
Ah, porra! Só perdendo, obviamente, para El Salvador. Então, não tem mais o que falar. Claramente foi uma reforma bem sucedida e claramente 2025 vai ser um ano brilhante em termos de estatísticas. E se você tá interessado em ir pra Argentina, vale lembrar que aproveita enquanto ela ainda tá no Mercosul, ok? Aproveita, porque isso aqui pode dar... Aqui, ok? Você pode se mudar pra Argentina e tirar a sua residência lá, puramente porque a Argentina tá no Mercosul e aqui na SET a gente tem o expertise pra fazer isso. Então se você tá se interessando em mudar pra Argentina e aproveitar o fato que ano que vem ela vai crescer fantasticamente, o link da SET vai estar aqui na descrição, nos comentários do vídeo pinado, você pode entrar em contato com a gente vai te ajudar nisso. Já estamos começando a mandar pessoas pra Argentina e tem uma crescente interesse dos nossos leads aqui e de europeus olhando pra isso pensando, tá ficando legal isso aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Pois é, tá ficando legal. Então, pessoal, já sabe, se quiser ir pra Argentina, tem que ir antes de sair do Mercosul, porque senão o negócio fica caro. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!